Bom, pessoal, eu estou aqui para apresentar a nossa nova plataforma aqui de blocos dinâmicos para projetos elétricos, tanto residencial quanto industrial. Conforme foi crescendo em quantidade a nossa biblioteca, nós resolvemos colocar aqui e hospedar de uma maneira diferente para que você possa ter acesso. Então, é uma nova biblioteca de blocos dinâmicos aqui para projetos elétricos. Então, basicamente, nós colocamos aqui no menu ao lado esquerdo os itens separados. Como anteriormente, ele vinha tudo no mesmo arquivo. Agora nós temos arquivos separados para que você possa encontrar aí de uma maneira mais precisa, né, mais rápido, para você conseguir aí implementar seus projetos e também ganhar tempo com isso. Então, aqui no primeiro módulo, o Comece por Aqui, basicamente, nós temos um guia rápido para você ter aí orientações iniciais sobre a utilização da biblioteca. E aqui os nossos contatos, né? Que aí nós temos um grupo de WhatsApp para as pessoas que entrarem aqui nessa plataforma, tá? Para acessar a biblioteca, para poder receber aí a atualização dos novos blocos, tá? Como já acontecia anteriormente, a gente só está modificando um pouco a maneira como entrar em contato. Tá? Então, toda vez que sair um novo bloco, ele vai estar disponível aqui na plataforma. A gente vai lá no grupo, avisa, fala, ó, nós colocamos lá modelo de disjuntor tal, modelo de contator, o motor da Lander não sei das quantas. Então, a gente avisa lá essas novas atualizações. Tá? No módulo 2, nós temos aqui o local onde você vai acessar o arquivo para fazer download da parte de comandos, automação, manufatura e programação. Então, eu já tenho esses arquivos já aqui no meu computador e eu vou mostrar para vocês o que possui cada biblioteca. Tá? Então, na verdade, agora nós não temos uma biblioteca, nós temos várias bibliotecas, cada uma de um assunto específico. Então, olha só, aqui está a nossa biblioteca de comandos elétricos, automação, manufatura e programação. São exatamente 76 blocos dinâmicos. Então, só para você ter uma ideia, caso você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez e não saiba o que é um bloco dinâmico. Então, bloco dinâmico, vamos aqui no primeiro, que é bem tranquilo de explicar isso. O bloco dinâmico, ele na verdade é um conjunto, uma das possibilidades é um conjunto de bloco. Perceba que ao lado do bloco nós temos aqui uma tabelinha com a descrição de todos os itens disponíveis. Tanto que esse bloco aqui não é um IDR, é um bloco de proteções elétricas. Por quê? Se eu clicar uma vez nele, aparecerá essa setinha aqui que tem um menu. E nesse menu eu consigo escolher qual elemento eu quero utilizar. Então aqui eu tenho quase já um quadro completo, com DPS, disjuntor e IDR. Então eu não quero um IDR, eu quero um disjuntor tripolar, por exemplo. Eu posso clicar nele, pronto, nós temos agora um disjuntor tripolar. Quero alterar as informações aqui no centro, né? Corrente, curva de atuação do disjuntor, o fabricante aqui em cima, basta clicar duas vezes, tá? Aparecerá essa tela de atributos e eu consigo alterar o que eu quiser. Por exemplo, eu quero que esse disjuntor seja curva D, maiúsculo, né? E a corrente dele, vamos colocar 50 amperes, por exemplo. Então, ele já está ali. Consigo alterar também a tensão, o nome, a corrente de curto. Tá? Então, todas essas informações elas ficam aqui disponíveis para conseguir alterar. Então, você tem uma infinidade de elementos aqui. Disjuntor motor, relé programável, chave de partida, disjuntor de caixa moldada. Tá? Perceba, então, que a maioria dos blocos tem aqui informações à frente dele, né, ao lado, tá, sobre o que esse bloco tem disponível. Então, um bloco, na verdade, não é só um bloco. Ele é quase todos, né, são um conjunto de blocos. Por exemplo, vamos pegar o modelo aqui desse inversor de frequência. Ó. Ele possui 13 blocos. Tá? Então, se a gente ver aqui no menu dele, nós temos aqui alguns elementos. Tá? E aí nós temos a vista frontal, lateral e inferior. Então, cada bloco ele vai ter alguma particularidade. Por exemplo, também nós temos um painel elétrico aqui e placa de montagem. Então, olha a quantidade de blocos aqui, né? Porque cada tamanho é um bloco diferente. Então, você consegue ajustar de acordo com essas especificações do fabricante, né? Então, tem quadro de metal e quadro de comando. Painel de comando em todas essas dimensões aqui. Tá? Além disso, vamos dar mais uma olhada por aqui. O que nós temos? Anilha. Que interessante. Nós temos prensa-cabo. E o prensa-cabo também em duas possibilidades, né? Em duas vistas, a frontal e lado, e com essas medidas aqui. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu pegar aqui um outro modelo só para
ver que ele vai mudar. Além da seta do menu, existe essa setinha aqui que é o flip, então ele vai mudar de lado, tá? O objetivo dele é esse, tudo para facilitar na hora que você está fazendo, elaborando o seu projeto. Trilhudin, ele é simples, mas é interessante porque você tem aqui a atualização do comprimento. Então, se você está montando um quadro, você consegue observar qual que é o comprimento que você vai necessitar para o seu projeto. Então, por exemplo, se eu pegar e reduzir o tamanho dele, ele não atualiza na hora, porque você precisa, por ser o AutoCAD, atualizar essa informação. A atualização ocorre através do comando regen. Então, você vem aqui no regen, der um Enter, ele altera aqui ó, o tamanho do trilho. E caso isso seja um empecilho para você, caso isso mais atrapalhe do que ajude, não tem problema, basta você clicar e vir aqui e desligar a informação de comprimento. Ela permanece, ela existe, mas ela fica oculta, tá bom? Tá, então, só isso é um dos itens. Aqui na canaleta, mesma coisa, nós conseguimos aí aumentar ou reduzir, tem essas aqui, essas medidas, tá? Que mais aqui? Aí nós temos a parte motor, contator para capacitor, tá? Símbolos de diagrama de bloco aqui, né, de programação, simbologia de mapa fluxo de valor, tá? Alguns modelos de CLP da Siemens, tá? Então estão os códigos aqui. Aqui eu tenho uma placa ajustável, né, de montagem ajustável, então ela não tem nenhum valor pré-definido. Você clica nela uma vez e você consegue ajustar as suas dimensões, tá? Você coloca aí de acordo com o que você quer, caso você queira algo que fuja um pouco do padrão, tá? Ou se lá tem algum, se os valores lá apresentados tem algum modelo, não tem o que você precisa. Então, já aqui também para te ajudar no seu projeto. Tá? E aí nós temos porta fusível, chave geral, DDR, tá? Indutor. E aí do 60 em diante nós entramos na parte do diagrama. Tá? Então nós temos elementos de acionamento, que aí tem bobina, tem lâmpada, solenoide. Então só mostrar aqui para vocês. Ó. Posso trocar aqui e pegar um temporizador T-on, por exemplo. Então tá aqui o temporizador T-on. Posso trocar e pegar um contador, né, a bobina de um contador. Então, existem diversas não, né? Existem 7 blocos atrelados a este bloco aqui. De sensores industriais, sistemas de alimentação do painel, tá? Motor elétrico, borne de conexão, borne unitário, referência cruzada para você colocar na parte do seu diagrama, tá? Bobina do CLP, então tem bastante coisa aqui. Alguns modelos de chave, então perceba, de contatos, né? Esse aqui acho que é um dos maiores blocos que nós temos. Dentro desse bloco são 44 blocos, só para você dar uma olhada. Se eu clicar nele aqui, olha a quantidade de itens que nós temos disponível no menu. Então, se pegar o botão, ó, tem botoeira, contato aberto, contato fechado, contato reversível, chave seletora, uma posição, ó, contato aberto, contato fechado, de contator, contato de potência, 2 contatos, NA ou NF, um contato NA ou NF, tá? Proteção, tem contato de disjuntor térmico, disjuntor motor ou relé térmico, e aí vai embora, né? Acho que é um dos maiores que nós temos em questão de quantidade atrelado a um único bloco. Programador horário, inversor de frequência, tá? Mas aqui o modelo do SSW3, o 5 e o 6, tá? Mas o diagrama, não a parte de layout, como a gente viu lá. O símbolo de relé e o símbolo de relé de falta e sequência de fase. E aqui, transformador. Então, no total, 76 elementos apenas para a parte de comandos, automação, manufatura e programação. Isso tende a aumentar ao longo do tempo, como eu disse, conforme nós vamos trabalhando e encontrando aqui, implementando, criando novos blocos, eles serão inseridos na biblioteca e vocês recebem a notificação lá na plataforma, tá? Aí lembrando, tudo aqui é acesso vitalício. Você não precisa se preocupar em ficar renovando a assinatura ou algo do tipo, tá bom? Voltando para a plataforma, então isso é o que você vai encontrar aqui no módulo 2. Então, é um arquivo só com os blocos da parte de comandos e automação, como vocês viram. A parte 2 aqui de instalações elétricas, tá? A parte 3 que eu já vou mostrar, né? Infraestrutura. A parte 5, eletrônica digital. Então perceba que só tem aqui o nome e embaixo um download aqui, né? Então você clica aqui, ó, infraestrutura, você clica eletrônica digital. Tem aqui, ó, eletrônica digital. Se você ver aqui em padrão de entrada, foi dividido em 2 partes, porque nós temos mais de 200 detalhamentos aqui de padrão de entrada, tá?
E aqui, material bônus, nós temos algumas montagens já prontas, tá? E aqui nós também temos uns elementos de incêndio, tá? De diagrama da parte de incêndio. Depois nós temos aqui mais alguns exemplos de montagem, contudo são vídeos. Então, do módulo 8 e o módulo 9, nós temos 8, 9 e o 10, tá? Nós temos alguns vídeos com algumas dicas, tá? Como você utilizar a nossa biblioteca. Então tem para você montar um quadro de disjuntor unifilar, tá? Para você fazer ligação de medidor de energia e também de um interruptor simples. Então aqui o objetivo é mostrar como manipular de uma melhor forma a nossa biblioteca, tá? Aqui o módulo 8, né? Com essa questão de exemplos de montagem. E aqui o módulo 9 são 20 aulas de AutoCAD voltadas para a parte elétrica, tá? Voltada para eletricista. Não é o AutoCAD elétrico, é o AutoCAD comum, porém o foco é totalmente elétrico, tá? Então aqui é um estudo dirigido, onde o objetivo é você montar um disjuntor, você desenhar um quadro. Então você tem 20 aulas aqui só sobre esse assunto. Então, ao término dessas 20 aulas, você já vai conhecer os principais comandos do AutoCAD para você conseguir elaborar os seus projetos, além de documentar tudo isso. Tudo isso que eu estou falando aparece em resumo aqui, na aula 0, aqui, que é a apresentação de tudo isso, tá bom? E aqui embaixo, mais o módulo 10, tem aqui mais 5 dicas. Então, você tem aqui algumas configurações, alguns itens, tá? Então, são 5 aulas. E aqui no módulo 11, você tem um PDF que ele tende também a crescer com alguns exercícios. Aqui no momento tem apenas, no momento, o desenho do disjuntor, mas tende a crescer. Como eu disse, é um produto, né, que ele vai sendo implementado ao longo do tempo. Então, uma vez que você adquiriu, você só vai depois receber aí atualizações. Mas vamos voltar lá agora para os arquivos, para vocês conseguirem ver o que tem nas outras bibliotecas. Parte de instalações elétricas. Então, instalações elétricas, mesma coisa, são blocos dinâmicos. Então, nós temos modelos de tomada, relé de impulso, conduletes, interruptores, condulete com interruptor em tomada já inserido, modelo aqui de interruptor, que é um modelo um pouco diferente do que foi apresentado aqui em cima, programador horário, tá, com um contato ou 2 contatos reversíveis, quadro de disjuntores, barramento para quadro, tomada em perspectiva, caso você queira fazer algum detalhamento, ponto de internet, mais alguns modelos aqui de condulete e luminária de 2 e 4 lâmpadas, tá bom? Interessante também que outro recurso que nós temos em blocos dinâmicos é quando você às vezes precisa usar o comando escala. Aqui no bloco dinâmico já está inserido ao bloco um comando de escala, assim que você precise digitar, chamar esse comando. Perceba que nós temos essa seta aqui, onde o objetivo é justamente reduzir ou ampliar o desenho. Bom, então você tem essa possibilidade também durante aí a elaboração do seu projeto. Ainda aqui do lado nós temos um medidor padrão, tá? Onde apesar de ter aqui o desenho do medidor, nós temos todo o conjunto. Por exemplo, clicando aqui, nós temos o medidor, que é o aparelho aqui, né? E nós temos a estrutura, base de fixação, painel, porta superior, porta inferior e o disjuntor também que vai ser inserido. Poderia ter o disjuntor lá de comandos elétricos, você poderia utilizar. Contudo, quando eu criei esse bloco, eu quis que todos os elementos estivessem disponíveis no mesmo bloco. Assim você não precisa ficar caçando, né? Abrindo o arquivo, ficar caçando lá qual que é o bloco que você precisa. Tudo que você precisa está aqui, tá? Para fazer pelo menos o básico do medidor de energia aqui de um modelo padrão, tá? Modelo genérico, vamos dizer assim. Barramento e espinha de peixe, então bifásico vai de 2, 4, 8, 12, até 70 espaços e trifásico tem de 6 até 70 também, tá? E aí no total 31 blocos. Barramento pente, tá? E acessórios. Como assim acessórios? Então barramento pente nós temos aqui do 12 ao 57, isso monofásico, bifásico ou trifásico. E aí nós temos isolador e conector genérico. Então só para você dar uma olhada aqui, tem o flip, né, para você poder mudar ele aqui. Então, monofásico 12 a 57, bifásico 12 a 57, trifásico 12 a 57. Aí nós temos o isolador, tá? Nós temos o conector genérico com terminal e sem terminal. Aí é questão de acabamento, depende do detalhamento que você quer fazer no seu projeto, tá bom? Aqui embaixo
Colocamos a anilha novamente, né, 5 cores, para você poder colocar aí identificação dos cabos. Uma caixa de passagem com ajuste aqui para você poder colocar do tamanho que você achar melhor, que melhor atende o seu projeto. Não tem padrão de fábrica. Aqui nós achamos melhor ter essa possibilidade de você ajustar o tamanho, tá? Um modelo simples de disjuntor de caixa moldada, com aqui o recurso de escala para você ampliar ou reduzir. Não tem outros modelos aqui nesse caso, lembrando que lá em comandos tem, né? Aqui nós temos a parte de diagrama unifilar. Então, aqui você consegue montar o seu quadro, o seu projeto todo unifilar. Então, aqui você consegue montar o quadro, porque você tem disjuntor monopolar, IDR, DPS. Tá? Então, não é só o desenho do disjuntor. E lembrando também, as informações aqui possuem atributos, são atributos, logo eu consigo alterar clicando 2 vezes. Isso é um benefício, porque quando você tem um bloco simples, você precisa explodir o bloco para alterar o texto, tá? E aí quando você movimenta o bloco, você movimenta todo o texto. Interessante também que você consegue rotacionar apenas o texto, ou rotacionar aqui, ó, o disjuntor, aí você acaba rotacionando ele todo. Mas se você quiser um ajuste melhor aqui do texto, você consegue rotacionar ele, tá bom? Representação de quadro, interruptores, tomadas, ponto de iluminação, condutores, tá? Tudo por diagrama unifilar, porta baixa aqui, ou porta baixa, a porta para planta baixa, tá? Em um outro modelo aqui também, e tomada de som, tá? Então temos aí a baixa, a média e a alta, um bloco menorzinho comparado com os demais, tá? E aqui do lado nós temos aí alguns também, mas acaba sendo um material bônus também, né? Com alguns exemplos de montagem. Então nós temos refletores, tomadas, ligação aqui de conector RJ45, transformador, mais alguns modelos aqui de tomada lógica, tá? Do conector RJ45, né? Um modelo aqui de porteiro eletrônico, aqui um esquema de ligação de tomada, né? De altura de tomada, em 127 220 volts, questão de projetor no piso, tá? Ligação aqui, o detalhamento de fotocélula, aqui um quadro com temporizador horário, tá? Altura de pontos de utilização, então aqui a gente tem um eletroduto, qual que é a altura baixa, média e alta, né? Entre aqui tomada, mais questão de detalhamento. Ligação aqui de sensor, então temos diversos itens aqui para a parte de instalação elétrica. De infraestrutura, nós temos aqui diversos modelos, tá? Tanto da parte de perfilado quanto da parte de eletrocalha. Então, nós temos vários modelos aqui, alguns são dinâmicos, tá? Esses daqui que está no quadradinho aqui, né, no retângulo, com observação embaixo, eles são dinâmicos, tá? Alguns exemplos de montagem, né, alguns detalhamentos de montagem. Tá? Então tem também bastante coisa aqui para você poder detalhar no seu projeto. Eletrônica digital, talvez você não use se a sua parte é mais elétrica, mas nós temos aqui 6 blocos, todos eles são dinâmicos, vai desde portas lógicas, o display, talvez esse seja interessante para você colocar e montar alguma numeração para alguma tela que você tenha no seu projeto, tá? Questão de flip-flop, deep sweep, tá? E aqui é interessante que você consegue alterar aqui a combinação, e isso ocorre em todos os modelos, tá? Desde o menor aí de 2, 3 vias até o último de 10 vias, tá? Então você tem aqui a possibilidade de mexer em todos eles, tá? Isso é uma coisa aí que eu quis fazer para ficar mais fácil até mesmo de usar nas aulas, tá? Resistência, tem alguns modelos de resistências, e aqui tabela da verdade e mapa de Carnot. Então, se você passou por eletrônica digital, você provavelmente fez isso em algum momento ou utilizou algum aplicativo que faz isso daqui, tá? Mas para ficar mais rápido na hora de você montar. Depois, na parte 5, a gente tem a questão aqui dos medidores de energia. Então, medidor de energia, padrão de entrada, né? Perdão. Aqui eu estou com apenas um modelo de padrão de entrada, então é todo o detalhamento da empresa, tá? Então, esse aqui é da AES Eletropaulo, tá? Então ele tem lá todas as informações, todo o detalhamento, e na verdade nesse caso você recebe uma pasta, 2 pastas, com diversos detalhamentos. Eu vou abrir aqui só para vocês darem uma olhada. Então aqui são todas as empresas que tem disponível, tá? Lá na plataforma
tá? Só que está separado por 2 arquivos. Então, se não me engano, aqui é a parte 1 e aqui é a parte 2, tá? 2 pastas zipadas. Dependendo da empresa, vamos pegar a Semar, ela tem aqui um modelo, tá? Um arquivo, porém, se a gente olhar aqui do lado, vou abrir para vocês darem uma olhada, um arquivo possui vários detalhamentos, tá? Vários modelos de caixa, várias informações. Então, não é necessariamente porque tem um arquivo que tem pouca coisa. Às vezes, um arquivo ele já tem muito detalhamento, tá? Todo aqui para você poder utilizar, usar como referência no seu projeto. Se nós pegarmos, por exemplo, a Enel, tem separado entre Rio de Janeiro e São Paulo, e também a quantidade aqui do Rio de Janeiro são 7, e se pegar a parte de São Paulo, já tem outras 2 pastas. Então, a primeira já tem vários detalhamentos e a segunda também. Tá? Então, isso muda bastante de concessionária para concessionária. E também, conforme ocorrerem atualizações, nós vamos colocando aqui também. Aqui não, né? Lá na plataforma. Tá? Então, basicamente, são 2 pastinhas. Uma provavelmente vai ter essas aqui do lado esquerdo e outra do lado direito. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia da quantidade de detalhamento que vocês vão ter disponível. Depois disso, nós temos os materiais bônus. Então, esse primeiro material bônus aqui possui alguns exemplos de montagem, tanto para instalações quanto para comandos, uma paleta de cores aqui com o código para você utilizar, tá? Aí na cor no padrão RAW, tá? Depois aqui padrão de folha para você fazer o projeto, e aqui alguns elementos como ar-condicionado, aquecedor de água, luminária, extintor, caixa de equalização, tá? Compressor e assim por diante, modelos de câmera, alguns exemplos aqui de setas, tá? Um modelo de painel aqui embaixo, outros por painéis elétricos aqui. Então esse é o primeiro material bônus aí com montagem. O segundo é um detalhamento da parte de incêndio, tá? Então nós temos uma quantidade aí razoável de elementos voltados para a parte de incêndio. Então tem desde o hidrante, tem a parte das conexões aqui da mangueira, a questão da altura aqui do extintor, algumas placas, né? Então tem bastante elemento aqui para você poder usar. E aqui do outro lado também a gente tem mais alguns elementos voltados aí para incêndio, né? Então um circuito aqui, partida de bomba, tá? Algumas dimensões aqui do quadro para ter o hidrante, né? A mangueira. Então também bastante coisa. São os nossos 2 materiais bônus, tá bom? E aí a gente encerra conjunto de bibliotecas para projeto elétrico. Então, lembrando, vocês vão receber todos esses arquivos, além de as 20 aulas de AutoCAD, as dicas para você configurar o AutoCAD, não necessariamente a biblioteca, mas o programa AutoCAD, e também exemplos de montagem que nós vamos colocando lá. Então é interessante você acessar a plataforma, fazer download, e sempre que tiver uma novidade, nós vamos avisar no WhatsApp, mas também acredito que você acabe recebendo um e-mail também informando sobre a atualização, tá? Então isso é interessante, você colocar um e-mail válido que você sempre utilize, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários ou mande lá no nosso Instagram, @trick.drawing, que vai ser um prazer enorme aí conversar com você, detalhar sobre tudo que nós temos aqui disponível, ok? Fiquem com Deus e até aí as nossas aulas e dúvidas lá na plataforma.